Ouça agora no Muito Além de Rodas e Motores, uma inédita história vivida por Luiz Carlos Seco ao longo de seus 60 anos de carreira como jornalista especializado na indústria automotiva. Muito Além de Rodas e Motores é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial. Ford Maverick, apesar dos muitos admiradores, não teve sucesso no Brasil. Lee Iacocca, que foi o poderoso presidente mundial da Ford, comprovou com a sua própria empresa que o lançamento de um novo carro sob a coordenação da área de finanças dificilmente tem êxito. E a comprovação dessa verdade, que poderia ter ocorrido em todos os países nos quais a Ford tinha fábrica, precisaria ser no Brasil? Realmente, a Ford brasileira foi uma das empresas que confirmaram a teoria de Lee Iacocca, e com essa decisão ocorreu há exatos 50 anos, quando a montadora fez o lançamento do Maverick no Brasil em junho de 1973. Antes de seu lançamento no país, a empresa realizou uma pesquisa com a participação de mais de 2.000 clientes que teria indicado que a maioria dos entrevistados teria escolhido o automóvel Ford Taunus, produzido na Alemanha para o mercado brasileiro. Mas a Ford deixou de seguir a eleição dos clientes por considerar muito elevado o valor necessário para cumprir todo o programa e optou pelo Ford Maverick dos Estados Unidos. Essa história não foi confirmada por parte de quem conheceu a empresa, o que foi transformado no primeiro capítulo de um enredo que nunca foi perfeitamente esclarecido. A que mais prevaleceu, mas que os admiradores do automóvel não confirmam, é que, em vez de lançar o Maverick como nascera nos Estados Unidos, os homens de finanças da Ford convenceram a empresa a utilizar alguns componentes já existentes no Brasil para reduzir os custos, principalmente o motor de 6 cilindros e 3.000 cm3 de capacidade cúbica, usado no Itamaraty, versão de luxo do Aero Willis, automóvel de tamanho médio da empresa que a Ford havia adquirido em 1967. Esse motor era de uma geração mais antiga e oriundo da Kaiser Corporation, o que desagradou alguns jornalistas especializados que o consideraram ultrapassado e de consumo elevado, principalmente pela coincidência de, após o lançamento do Maverick no Brasil, ter ocorrido a primeira crise internacional do petróleo. Na fase de comercialização do Maverick surgiram as insatisfações com o nível de desempenho e consumo do motor de 6 cilindros do modelo básico, programado para ser o de maior volume de vendas pelo menor preço. O desempenho não correspondeu às expectativas dos clientes, acrescido de itens relativos a conforto interno, desconfortável acesso ao interior do veículo e visibilidade traseira deficiente. A estreia do Maverick no mercado brasileiro teve grande repercussão porque em corridas o automóvel empolgou os aficionados, com vitória nas corridas 500 km de Interlagos, 6 horas de Tarumã e 25 horas de Interlagos. Na área promocional, em outubro do ano do lançamento, o publicitário Mauro Salles acertou com o Ministério dos Transportes e Ministério do Turismo e também com o Departamento Nacional de Rodagem, DNR, Embratur e Empresas de Correios e Telégrafos a realização do Raid da Integração Nacional com uma viagem por todo o país. Ao longo de quase um mês, o Raid foi idealizado como incentivo à construção de estradas percorrendo 11.000 quilômetros com um Maverick, um Corcel Coupé e uma Belina, para incentivar o transporte rodoviário brasileiro. Na área de jornalismo também participou fortemente da divulgação do Raid e da promoção do Maverick com forte distribuição de notícias e, após a viagem, a entrega de automóveis para testes de jornalistas e realização de eventos que resultassem em reportagens positivas para o automóvel. Um dos participantes foi José Carlos Passi, piloto da Fórmula 1, que teve participação de um teste publicado no Jornal da Tarde. Para reverter a má imagem do veículo, elevar as vendas e desenvolver um modelo de menor consumo, para demonstrar a preocupação com a economia de combustível, a Ford decidiu utilizar na linha Maverick uma versão de menor consumo, aproveitando a disponibilidade do motor Ford de 2.300 cm3, produzido na fábrica de Taubaté
e exportado para o Japão para equipar a picape Courier, Inglaterra para o automóvel Capri e para os Estados Unidos aplicado no Mustang e no Thunderbird. Com o lançamento dessa versão, a Ford promoveu o primeiro test drive de longa distância realizado no Brasil, com a reunião de jornalistas em viagem de ida e volta entre Recife e João Pessoa, na distância de 200 quilômetros. Essa nova versão entusiasmou parte do público, mas não fez as vendas deslancharem. A grande atração da linha sempre foi a versão esportiva equipada com motor V8 de 4.900 cm3 de cilindrada. Embora com vendas limitadas pelo maior preço, fez a alegria dos clientes aficionados. Para atender a esse público esportivo e ampliar o desempenho do novo carro nas pistas sobre o Chevrolet Opala, que lançou o motor 250S, a Ford adotou um kit de carburação quadrijet, que levou a potência a mais de 250 cavalos, que o ajudou a se impor como um carro vencedor nas pistas. Mas com as críticas recebidas da imprensa e os aspectos que não agradaram aos consumidores, as vendas perderam a intensidade. Em 1979, a Ford interrompeu a produção do Maverick, que nos 6 anos de presença no mercado, completou 108 mil unidades. O modelo esportivo, pelo estilo atraente e desempenho nas pistas, ganhou a fama de mito, mantido até hoje por uma legião de admiradores por intermédio do Clube do Maverick. A paixão pelo Maverick foi confirmada pelos associados do Ford Clube do Maverick com o encontro de aproximadamente 150 colecionadores na garagem do Maverick nos dias 3 e 4 deste mês no bairro da Moca e no dia 10 em Curitiba, organizado pelo Maverick Clube do Paraná. O calendário de comemorações dos 50 anos prevê outros eventos para a Bahia em agosto e também para outubro no nordeste do país. Muito além de rodas e motores, é um oferecimento de Garrett Advance Motion, uma das marcas mais icônicas da indústria automotiva mundial.